Vamos lá, pessoal. Retomando, nós temos aí que ver, então, o segundo tipo de obrigação, grande grupo, segundo grande grupo de obrigação, que nós estávamos falando. Nós falamos sobre a obrigação de dar coisa certa e incerta. Agora nós vamos falar sobre a obrigação de fazer. O que é a obrigação de fazer, meus queridos? É de você entregar um serviço, algo que você deve concretizar em favor de outra pessoa. O que é algo de fazer? Por exemplo, eu me comprometo a dar uma aula de direito civil para vocês. Isso é uma obrigação de fazer, sim ou não? Sim, professor, é uma obrigação de fazer. Em que sentido, pessoal? Eu estou me comprometendo a entregar um serviço a vocês. E que serviço é esse? Dará aula, exatamente. E o que acontece? Nós temos aí, então, diante dessa situação, o quê? A prestação de serviço, a entrega de um serviço. Qual que é a diferença lá da obrigação de dar para a obrigação de fazer? Qual que é a grande diferença de uma para com a outra? Exato, a colega falou assim, professor, na obrigação de dar, a obrigação é vinculada à coisa, a entrega da coisa, enquanto que a obrigação de fazer tem aí a situação do ato, da prática do serviço em relação a uma pessoa. Por exemplo, quando eu falo assim, vou construir a sua casa, é obrigação de fazer, eu estou prestando serviço de construir a sua casa. Agora, por exemplo, eu falo assim, eu vou te entregar, estou te vendendo essa casa. Isso é uma obrigação do quê? De dar coisa certa, porque eu estou lhe dando uma casa determinada. Muito importante essa situação de nós aferirmos, ok? Vamos anotar aí então, anotem para mim aí o conceito de obrigação de fazer, por favor. Escrevam aí. Ok? Escrevam aí. É a obrigação oriunda, de uma prestação de serviço. Ponto. Obs. Na linha de baixo, obs. A grande diferença entre a obrigação de dar e obrigação de fazer é que a primeira está voltada à coisa e a segunda ao fato. Ponto. Maravilha? Tranquilo. Pessoal, quais que são as classificações que nós temos que visualizar em relação à obrigação de fazer? Bom, elas têm, grande regra, 4 específicas, que são as duradouras e instantâneas, e fungíveis e infungíveis. O que é duradouro e o que é instantâneo? Duradouro é aquela prestação que tem uma situação de um lapso temporal maior. É algo que você vai prestar aos
poucos. Esse exemplo que eu acabei de fazer de construir uma casa. Se eu vou construir uma casa, é algo duradouro? Sim, porque eu tenho várias etapas a serem seguidas. Enquanto que a instantânea é o quê? O único ato que se realiza naquele momento. Por exemplo, eu quero lá proceder um registro de um imóvel. Aquele registro é o quê? De maneira instantânea? Sim. Registrei, a partir daquele momento o registro está o quê? Realizado. Ok? Então tem essa grande diferença. O que é fungível e o que é infungível? Exatamente. Fungível, pessoal, o colega falou assim, professor, fungível é tudo aquilo que pode ser o quê? Substituído. E nós temos aí os infungíveis, que são aqueles que não podem ser substituídos. E aqui dentro da classificação nós temos as situações das obrigações de fazer pessoal e impessoal. Quando eu falo aqui obrigação de fazer, pois é um serviço, quando eu falo bem fungível, que qualquer pessoa pode praticar. Por exemplo, você contratou a minha empresa para construir a sua casa. Qualquer funcionário da minha empresa pode construir a sua casa? Pode, é algo fungível e impessoal. Nesse caso, obviamente, que a empresa vai ter responsabilidade sobre os seus funcionários, óbvio. Agora, por exemplo, eu falo assim, eu quero que o professor João Mâncio faça um quadro. Nesse caso, é algo fungível ou infungível? Infungível, por quê? Somente eu posso fazer esse quadro. Ou, por exemplo, você vai lá e me pede uma obrigação de fazer. O que é obrigação de fazer, professor? Um parecer técnico sobre um processo. Eu posso pedir para outra pessoa fazer esse parecer técnico? Não. Por quê, professor? Porque ele é algo infungível e impessoal. Por quê, professor? Porque está vinculado à pessoa. Quem está vinculado a quê? O parecer está vinculado à minha pessoa, né? Então, eu tenho essa situação aí de pessoalidade. Outro exemplo interessante dessa obrigação de fazer. Você chega em juízo e você pede aí uma situação de quê, professor? De um laudo pericial. É algo fungível? Sim, qualquer um pode fazer o laudo pericial. É algo impessoal? Sim, porque a essência da justiça é o que? É imparcialidade. Tem que ser o quê? Pode ser qualquer perito judicial? Pode. Então é algo que qualquer pessoa que tenha naquela condição pode fazer e recebe a chancela de oficial devido àquela condição. Diferentemente, se eu contratasse um perito, eu contratei o perito. Então, quando eu contratei um perito, ele que tem que tecer o laudo. Portanto, naquele momento passa a ser o quê? Pessoal e infungível. Maravilha? Tranquilos? Bom, vamos anotar isso, essa questão aí, pessoal, por favor. Diferenciação. Escrevam lá. A diferenciação entre a obrigação fungível barrinha impessoal e fungível e impessoal e infungível e pessoal é que a primeira
não vincula o agente ao serviço. E a segunda vincula o agente ao serviço. Ok? Tranquilos? Ponto. Pessoal, então me permitam aqui, então, a gente vai ter que acelerar um pouquinho. Nós temos aí também a última parte para falar sobre essa questão de obrigação de fazer, que é a questão ao inadimplemento, ou seja, o não cumprimento por parte do devedor. E nós temos aí duas situações que nem lá a obrigação de dar coisa, que é sem culpa e com culpa. Sem culpa o que é, professor? A situação ela é o quê? O mesmo preceito lá da coisa de dar, da obrigação de dar, que o contrato ele é o quê? Resolvido e é restituído o valor ora pago. E se tiver com culpa da pessoa, o que nós vamos pensar aí? Aqui está um pequeno pulo do gato, que é o que, professor? Nós temos duas situações. Obviamente que vai ter a restituição e perdas e danos. Entretanto, foi utilizada aí uma pequena alteração lá no artigo 249, que abre a brecha para quê? Por meio de ordem judicial, que essa prestação de serviço seja feita por quem? Por um terceiro. Se ainda houver interesse por parte do credor, ele pode ser o que, professor? Executar por um terceiro. E essas custas desse terceiro correm por quem? Exatamente. É o agente que tinha a obrigação de cumprir a obrigação e assim não o fez. Então as despesas vão por conta dele? Sim, as despesas vão por conta dele. Então, nesse caso, é muito importante que nós visualizamos essa situação. Então, nesse caso, houve o quê? Duas situações importantes. Sem culpa, resolve o contrato, devolve o valor. Com culpa, resolve-se o contrato, perdas e danos, e ainda há a possibilidade, se for possível, ainda que seja realizado aquela prestação, que possa ser realizado por um terceiro e as custas em relação a isso corram pelo o devedor. Maravilha? Tranquilos? Bom, e aí nós vamos o quê? Para a última obrigação, que é justamente essa questão de obrigação de não fazer. O que é a obrigação de não fazer, pessoal? O que é a obrigação de não fazer? É a situação importantíssima. Nós já temos a situação de dar coisa, que é entregar a coisa, a obrigação de fazer, que é fazer uma prestação de serviço, e o que é a obrigação de não fazer? O que é a obrigação de não fazer? Eu respondo. De não fazer, professor. Ora, bolas, né? Ora, essa obrigação de não fazer é justamente a obrigação, o vínculo que aquela pessoa passa a ter de não realizar determinado situação, determinado ato. E aqui, diferentemente da obrigação de fazer, ela é intuito persona. O que é intuito persona? Tem caráter personalíssimo. Quer ver um exemplo clássico disso? Suponhamos o seguinte, que você é um alto executivo de uma empresa multinacional. O que você vai assinar com ela? O quê? Um contrato. Sim, o que mais?
uma obrigação. Você vai assinar um termo de responsabilidade e de sigilo profissional. Ou seja, se você for demitido daquela empresa, você não pode levar as ideias que tem naquela empresa para a outra, sob pena, obviamente, de perdas e danos, né, pessoal? Ou seja, você se obriga a não fazer algo. Outra situação interessante, por exemplo, se exige aí exclusividade. Fulano quer te contratar para você desempenhar uma prestação de serviço exclusiva para ele. Né? O que acontece? Você tem a obrigação de fazer o quê? De não fazer o quê? Não contratar com outro. Quer ver outra situação? Quando você pega a representação de uma marca, você pega a exclusividade de vender aquele produto. Essa marca vai ter a obrigação de não fazer com você. Em que sentido? De não vender esse produto para outra pessoa, sob pena, obviamente, de perdas e danos, né? E da multa. Quer ver uma situação interessante? Certa vez, estava no tribunal, né? E no tribunal nós estávamos lá fazendo uma sustentação oral, e eu estava esperando ser chamado, né, para sustentação oral. De repente entra um caso, e assim já sugiro aos senhores acadêmicos que toda vez que vocês não tiverem nada para fazer, né, tiverem um tempinho na sua agenda, vão ao tribunal. Por quê, professor? É muito importante que vocês tenham essa vivência do dia a dia, né? Essa vivência de sustentação oral, né? Essas discussões desses temas pontuais. E lá está sendo discutido da seguinte forma: no interiorzão aí de Mato Grosso, tinha uma empresa X que pegou uma concessão de uma venda de uma marca determinada de um produto, né? E nesse produto ela assinou uma exclusividade com a marca. A marca não podia vender para ninguém no Mato Grosso a não ser aquela empresa, ok? Por um determinado período X de tempo. Ocorre que é o seguinte, que na metade do caminho essa empresa falou assim: não, vou ganhar mais. A marca vendeu para outra empresa do Mato Grosso os mesmos produtos. Resumo da ópera. O que aconteceu aí, meus queridos? Houve quebra de contrato. Consequentemente, nós tivemos aí o quê? Houve perdas e danos. E a obrigação de não fazer foi descumprida. Entraram com a ação judicial pedindo o quê? A multa e mais a perdas e danos, a multa pela quebra do contrato e as perdas de danos de todo o prejuízo que ela teve. Inclusive, a consequência mais drástica é que a outra empresa do Mato Grosso vendia por um preço mais acessível. E essa primeira empresa realmente quebrou, né? Foi a falência, né? Então, essa marca teve que arcar com esse prejuízo. Maravilha? Vamos anotar então. Anotem para mim o conceito de obrigação de não fazer. Por favor, escrevam aí. É o vínculo que obriga a parte, a não realizar determinado serviço vírgula, sempre sendo de natureza
sempre sendo de natureza personalíssima. Ponto. Evidentemente, meus queridos, que essa situação dessa obrigação não pode ser nada que deponha contra as liberdades de uma pessoa e garantias, né? Por exemplo, eu assino um contrato que você fica proibido de casar com fulano X. Claro que eu não posso fazer isso. Ou você está proibido de passar na frente da minha casa. Ou você está proibido de trabalhar na empresa X. Isso também eu não posso fazer, porque tira a liberdade. Aí vem a questão lá da questão do segredo industrial. Esse segredo industrial impede que eu trabalhe em outra empresa? Não. Não impede. O que me impede é o quê? De revelar os segredos daquela marca, né? O que as ideias, o que eles pensam, o planejamento, tudo isso vai ser processado em relação a isso, né? Então, muito cuidado com essa diferenciação. E as obrigações de não fazer, em hipótese alguma, podem ser situações que vão contra as liberdades e garantias do indivíduo. Maravilha? Vamos anotar esse OBS. Anotem esse OBS para mim, por favor. Escrevam aí. A obrigação de não fazer não pode violar qualquer tipo de direito ou garantia fundamental do indivíduo. Ou direito fundamental do indivíduo. Ok? Ponto. Então não pode violar de hipótese alguma sob pena de nulidade. E aí, por fim, pessoal, como não é diferente, nós temos aí a questão do inadimplemento, né? Nós temos aí a questão de sem culpa e com culpa. Sem culpa, obviamente, vai ter aí a questão da impossibilidade, né, por força maior da não realização, vai ser resolvido o contrato, e em relação com culpa, vai ter o interesse do credor, se tiver o interesse de voltar ao status qual seja o estado inicial antes da pactuação da obrigação de não fazer, juntamente com as perdas e danos oriundos dessa situação. Tranquilos? De boa? Dessa forma, nós encerramos essa questão de obrigações. Fala, querido. Pode, dependendo das cláusulas. Pode ser os dois, sem identificar. O colega perguntou assim, professor, como que eu vou identificar na prova quais as obrigações? Pode vir mais de uma obrigação? Pode, mas também pode vir uma obrigação especificamente? Pode. Quer ver uma situação interessante? Bom que você perguntou. Olha o exercício aqui. Nós temos aqui, olha lá, o exame. Constitui a obrigação de fazer materialmente infungível aquela que... Pode vir um conceito. O que é materialmente infungível que nós trabalhamos? Olha lá. Letra A. Recai sobre a prestação de coisa certa? Infungível. Coisa certa? Não. Se nós estamos falando de situação infungível, nós estamos falando da obrigação de fazer, não de dar. B. Não admite substituição da pessoa do devedor por outra em decorrência da natureza da obrigação, de contrato ou das circunstâncias da situação concreta. Opa! Assina um sinal de alerta, porque nós lembramos que infungível é aquele que não pode ser o quê? Substituído. C. Seja referente às coisas ainda não individualizadas, por designação apenas pelo gênero a que pertence a sua qualidade, peso ou medida. Estamos falando de coisa de dar, né? Não estamos falando de coisa de fazer. Possa ser prestado por terceira pessoa. Nessa situação, não, porque é personalíssimo. Então, a alternativa correta é a letra B. Percebam que veio de forma bastante específica. Professor, pode vir um caso?
Pode vir um caso para você identificar se é obrigação de dar, se é obrigação de fazer, qual que é. Cai muito, e nós vamos ter aí mais adiante um simuladinho, nós vamos ver aí a situação que ele dá uma situação hipotética e pergunta para você qual que é a consequência, por que nós trabalhamos bem essa situação de inadimplemento, perdas e danos, porque é isso que cai muito na prova. Maravilha? Tranquilos? Fala, querida. Isso, exato. A colega perguntou assim, professor, em relação à pessoa que da obrigação de fazer que não possa cumprir essa obrigação, pode ser feito por um terceiro? Pode, mas é a situação de que houve culpa daquela parte e as despesas serão corridas por quem? Pela a parte que deu causa. Então o terceiro faz, mas quem paga é o devedor. Maravilha? Vamos lá, pessoal. Então, é a questão correta, a letra B, né? Isso. A alternativa correta é a letra B de bola. Não admite substituição da pessoa do devedor por outra em decorrência da natureza da obrigação, porque a natureza da obrigação aí é infungível e, no caso, personalíssima, né? Bom. O que nós temos que ver agora, professor? Ora, nós já vimos a questão da pessoa, nós já vimos os negócios jurídicos, nós já vimos o que mais? Nós vimos a situação importantíssima, que é o quê? Negócio jurídico, ato-fato, ato jurídico, responsabilidade. Agora terminamos a obrigação e nada mais justo que nós vamos enxergar o quê, professor? O conteúdo de contratos, exatamente. O que seria esse conteúdo de contratos, pessoal? O que é um contrato? Já entendemos o que é obrigação. O que é um contrato? O que é um contrato? Quem que sabe? Um conjunto de vontades é aquilo que rege as partes. O que mais? É justamente, pessoal, uma congruência de manifestações de vontade. Manifestação de vontade de quem? De quem, pessoal? Do contratante e do contratado. Então, nós temos o que? A congruência de vontades. Isso forma um contrato? Sim. Isso, nós podemos dizer que um contrato, então, é um negócio jurídico? Podemos, obviamente, podemos dizer que um contrato é um negócio jurídico. Em que sentido, professor? Que nós vamos pegar esse conceito de contrato, vamos jogar lá no conceito de negócio jurídico, porque é uma situação, uma relação de pessoas que vai gerar um vínculo e que, consequentemente, vai gerar uma relação de direitos e deveres. E dentro disso nós vamos ver o que? As obrigações. Que é o que, professor? Aqueles pormenores que estão dentro do contrato. Obrigação de dar, fazer e não fazer. Aquilo que o colega falou, por exemplo, nós vamos ver aí, situação hipotética, um contrato de aluguel. O contrato de aluguel vai ter diversas obrigações? Sim ou não? Vai. Em que sentido, professor? No sentido de que nós temos aí num contrato de aluguel uma obrigação de dar coisa, certa, que é aquele imóvel. Uma obrigação de fazer, qual é? Que ele vai prestar ali o serviço da posse e preservar aquela entidade, aquela casa. E a obrigação de não fazer, qual é? Se fosse o caso, tivesse pactuado. De não destruir o imóvel, enfim. Então percebam que nós temos uma série de situações aí apontadas. E aqui eu gosto de trazer esse macete, em via de regra, o contrato tem essas 5 palavras norteadoras, que é o Marte. E quais seriam essas palavras norteadoras, professor? Modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir. Em via de regra,
todos os contratos, evidentemente pelo nosso tempo curtíssimo, nós não vamos ver todas as espécies. Eu selecionei umas 3 espécies que mais caem na prova, né? E que, para a gente ver essa questão dessas espécies, mas em via de regra, o que nós temos que saber em relação ao contrato? Que eles, em via de regra, sempre vai modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir o quê? Direitos. Em que sentido, professor? Ora, se eu tenho, por exemplo, um contrato de locação, que direito que eu estou sendo ali, que situação que eu estou discutindo ali? O que é? A autorização de posse. Autorização de posse do imóvel durante um período de tempo, mediante o quê? Pagamento. A outra parte vai ter que pagar por essa concessão. Percebam que vai ter uma situação de direitos. Uns vão adquirir um direito, outro vai modificar a forma do direito dele, e assim, consequentemente, nós vamos caminhando em relação às relações humanas. Diante disso, pessoal, nós temos que saber que nós temos aí os requisitos, obviamente, de validade dentro do contrato, que são os mesmos que os senhores já estudaram lá no negócio jurídico, né? E que, evidentemente, não necessita de maiores considerações, até porque nós vimos lá no artigo 104 que vai falar sobre agente capaz, né? Nós vamos falar lá sobre objeto possível, lícito, determinado ou determinável, e nós vamos falar também a questão do que, professor, da forma prescrita ou não, defesa em lei. Nós estamos falando aí da situação do solene e não solene. Então, isso daí a gente já debateu de forma exaustiva, porque nós vimos lá em negócio jurídico. Por isso que eu falo aos senhores que é muito importante que a gente visualize dessa maneira essa questão dos contratos, sempre associando com o negócio jurídico, porque assim fica mais fácil. Por que fica mais fácil, professor? Afinal de contas, o contrato é um negócio jurídico, né? Então, isso é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Bom, dito isso, pessoal, nós temos aí o critério subjetivo, que é o agente capaz, o critério objetivo, que é o objeto possível, lícito, determinado ou determinado, e nós temos aí o objeto, a questão do requisito formal, que trata-se da forma como vai ser elaborado esse contrato. Nós vimos lá no artigo 107 que a regra geral é justamente a forma livre, ou seja, não solene, né? Lembrando que isso não furta ao agente a questão de justamente ele respeitar os preceitos legais para a sua elaboração, o que não obriga ele a ter uma forma, uma estruturação própria, no caso da forma solene que prevê lá o artigo 108. Ok? Tranquilos? Bom, outra situação importantíssima, pessoal, que é a questão da função social do contrato. E esse artigo 421, que eu cito aqui para vocês, houve uma reestruturação dele. Em que sentido, professor? Essa função social do contrato, nós vamos ter aí uma importante e significativa mudança, agora em meados de 2019, no sentido da intervenção mínima do Estado, né, pelo princípio da liberalidade econômica, né, na qual o Estado não vai interferir ou só vai interferir em uma relação particular quando for de seu interesse ou interesse público, coletivo, tenha causado dano à sociedade. Caso contrário, o Estado não irá mais intervir nessas relações interpessoais, da função da questão do Estado mínimo, né, pessoal? E por isso que é importante que a gente entenda a função social do contrato. Qual que é a função social do contrato? Para que serve um contrato? A função social do contrato, pessoal, é justamente o quê? O quê? A defesa da sociedade como um todo. Como assim, professor? É aquilo que não cause dano à sociedade ou a outra. Exemplo, se eu faço um contrato de aluguel, que prevê uma cláusula lá, que eu posso, aquilo que nós vimos lá, da puramente potestativa, que eu faço uma cláusula dizendo assim que eu aumento o aluguel quando eu bem quiser, eu causo um dano à sociedade? Se isso for legitimado? Sim, pessoal, por quê? Isso vai tornar-se algo usuário.
de tornando algo usual, todos os outros vão fazer sobre isso? Sim. E fazendo sobre isso, consequentemente, a sociedade como um todo vai sofrer? Vai. Então, a função social do contrato tem que ser o quê? Resguardado em relação a isso. Mesma situação que nós vimos aí em função social, aquela situação da teoria da função social da empresa. Uma empresa não tem uma função social? Qual que é a função social de uma empresa, meus queridos? É gerar o bem-estar daquela sociedade. Em que sentido, professor? Produção de empregos, produção de renda, circulação de produtos, aquecimento da economia, tudo isso é uma função social de uma empresa? Aqui com contrato diferente? Não. Visa-se, sobretudo, o bem-estar social da coletividade. Lembrando aqui que, advindo dessa alteração de 2019, o artigo 421 sofreu uma alteração, visto que o Estado agora só vai interferir em situações extremas, né? Então aí nós temos a intervenção mínima do Estado até como uma forma de impulsionar a economia de uma maneira geral. Ok? Tranquilos? De boa? Bom, dito isso, pessoal, nós temos aí também uma questão de princípios orientadores do contrato, que também nós todos sabemos: autonomia da vontade, consensualismo, obrigatoriedade, a questão da pacta sunt servanda. Então, tudo isso nós já estamos iminentes na nossa cabeça, até porque nós já vimos isso em negócio jurídico. Percebam, então, aqui, meus queridos, que nós temos o quê? O tempo todo, professor, voltar lá no conceito de negócio jurídico para aplicar em contratos. Sim, por quê? Contrato é um negócio jurídico, né? Por isso que nós fizemos uma base bastante sólida no dia de hoje, para que vocês pudessem entender melhor essa situação. Bom, dito isso, pessoal, como que se forma um contrato? Como que se forma um contrato? Como? Alguém tem ideia de como se forma um contrato? Vou apagar aqui. Como que se forma um contrato? Nós temos aqui um contrato. Ele vai se formar como? Também, mas por meio primeiro do quê? De uma proposta. Depois nós vamos ter o quê? Ambas estão materializando o que, meus queridos? O que ambas estão materializando? A manifestação da vontade. Quando eu falo o seguinte, professor, na formação do contrato nós temos aí uma proposta e uma aceitação. Nesse meio tempo nós temos o quê? Uma manifestação da vontade. E essa manifestação da vontade, consequentemente, vai ser materializada por meio da proposta e do aceite. O que é essa proposta, professor? O que é a proposta? É o objeto inicial de comunicação entre as partes. Exemplo, eu falo o seguinte: anuncio lá no site de vendas: estou alugando a minha casa pelo valor X. Essa é a proposta? Sim. O que vai ter da outra parte em relação a esse contrato? Fala assim: eu aceito pagar isso que você está me cobrando. Ou fazer uma contraproposta. O que é a contraproposta? Eu não pago tanto, mas eu pago tanto. E vai necessitar o quê da outra parte? A aceitação. Com esses três elementos eu formei um contrato? Formei um contrato nesse sentido, que é muito importante de nós visualizarmos. E aí, na manifestação da vontade, também não podemos nos furtar, que nós já vimos lá em negócio jurídico, que é a situação de que nós temos a expressa e nós temos a
tácita. De uma maneira geral, nós temos esses dois tipos de manifestação de vontade. Vamos anotar isso então? Anotem para mim aí. Elementos formadores do contrato. Escrevam aí elementos formadores do contrato. Vamos lá? Os elementos formadores do contrato são: a proposta, e a aceitação. Proposta e a aceitação. Vírgula. Ambas são a materialização da manifestação de vontade. Ponto, ok? Pessoal, e quais seriam então as características dessa proposta? Ora, características essas que nós já vimos, né, pessoal? Declaração, a princípio, unilateral, porque é a declaração da vontade de uma das partes, né? Nós temos aí o caráter obrigatório em relação a ela, né? Uma vez que tem um caráter vinculativo, a priori, né? Então, ter o caráter vinculativo no momento que eu faço uma proposta, se houve o aceite, eu tenho que cumpri-la, ela em via de regra, né? Apesar de não ser absoluto, né? E nós temos aí uma situação importantíssima da proposta, que é quanto à pessoa presente contra a pessoa ausente. Quando eu tenho de ser pessoa presente, o que acontece? Ela tem a natureza obrigatória? Sim ou não? Sim, só vai deixar de ser obrigatória quando? Não. Quando? Simples, pessoal. Quando, por exemplo, não for estabelecido um prazo, né? Por exemplo, vocês vão nessas lojas por aí fala assim, faz um orçamento. Esse orçamento é válido até dia tal. Se até o dia tal você não se manifestou, aquela proposta foi o quê? Cancelada. Perdeu o caráter obrigatório. Agora, por exemplo, você vai lá e não apresenta a data. Não tem data. Você tem a obrigação de fazer o quê? Responder de maneira imediata, pessoal. Se não respondeu de maneira imediata, o que vai acontecer? Acaba-se o quê? Desvinculando a proposta. Então, a proposta tem caráter obrigatório? Sim, enquanto tiver uma vinculação de prazo de vigência. Se não tiver o prazo de vigência, aquele indivíduo tem que responder de maneira obrigatória, de maneira imediata e obrigatória, ok? Isso, pessoas presentes. E pessoas ausentes, professor? O que vocês acham? Por exemplo, numa compra na internet, o que acontece? Em linha geral é obrigatório? Sim, mas quando ele deixa de ser obrigatório? Quando ele deixa? E aí? Simples, olha lá. Primeiro é quando tiver formulação sem prazo. Então aí, quando tiver formulação sem prazo,
e que houve o decorrido prazo para ter ciência disso, ou seja, você colocou lá na internet, tem um prazo X para ele ter consciência dessa proposta, um tempo hábil, um tempo médio, e ele não respondeu, a partir daquele momento deixou de ser obrigatório. E se tiver o que, professor? Houver prazo. E aí? Aí nós temos duas situações interessantíssimas. Que situação interessantíssima é essa, professor, em relação aos ausentes? Primeiro, duas situações que deixam de ter caráter obrigatório. Primeiro, uma situação mais simples. Eu estabeleci um prazo X e ele não respondeu. Isso é fato. Não respondeu e encerrou a obrigatoriedade da proposta. Agora é o seguinte, eu mando uma proposta, certo? E eu me arrependi. O que eu devo fazer para romper com essa proposta? E aí? O que eu devo fazer? Eu devo realizar uma retratação. E que essa retratação só terá validade caso chegue antes ao destinatário ou de maneira simultânea. Se a proposta chegou primeiro e depois a retratação não tem qualquer tipo de validade. Ok? Diga. Essa proposta ela vai ser uma pessoa certa. Ausente, certo, exato. A presente, a instantânea e presente, não é? Não, presente e ausente. A presente e ausente. Isso. A presente eu posso ter ela instantânea Isso. ou por prazo. Exato. Então, Que é o sem prazo e com prazo. objetiva para uma determinada pessoa. Sim. Essa instantânea, ela não tem prazo porque ela foi me dada ali na hora, eu tenho que decidir naquele momento. Sim. Exato. Por exemplo, eu falo para você assim, ó, eu faço agora para você um carro por um valor X. Você tem que decidir agora. Eu não dei um prazo específico, você tem 10 dias para pensar. Um tempo exato. Você tem que responder de maneira instantânea. Ah, professor, eu saí da loja, voltei e decidi. O comerciante é obrigado a cumprir essa proposta? Não, mas ele vai cumprir? Sim, por questão de bom atendimento, enfim, outras situações que não é dentro do direito civil, mas questões comerciais. E ausente, eu também tenho que receber de forma direta. Sim, nessa situação do... Isso. Isso. O que acontece? O ausente é o seguinte, você não está naquele momento, exato. Eu mandei a proposta por e-mail, por qualquer outra situação. Isso, para você ou para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Né? E aí, por exemplo, eu quero desvincular aquilo. O que eu tenho que fazer? Uma situação, primeiro de maneira... Por exemplo, vamos ver uma situação interessante. Suponha o seguinte, eu mando lá por WhatsApp uma série de promoções. Certo? Não tem prazo para você responder. Eu não estabeleci prazo nessa proposta. Ok? Mas suponhamos o seguinte, você recebeu, você leu a proposta e não respondeu, presume-se o quê? Que você não aceitou. Então, esse aí é a primeira hipótese que tem um tempo hábil para entender essa questão da proposta. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu mandei, certo? Com prazo. Suponhamos o seguinte, fala assim, promoção válida até o dia 28/2. Né? Nós que adoramos comer, né? Nós temos aqueles cupons de uma determinada lanchonete aí, que óbvio que eu não vou fazer o merchan, né? Mas que diz assim, ó, cupom válido até tal dia. Isso é uma proposta? Sim. Uma proposta que tem um tempo? Tem. Eu tenho até que dia para manifestar que eu aceito aquela proposta? Até a data. Não manifestei na data, o que vai acontecer? Acabou a obrigatoriedade da proposta. Maravilha? E agora, por exemplo, vou só concluir o raciocínio. Agora, por exemplo, mandei a proposta com data, né? Porque é uma questão de ausente ou sem data, isso é indiferente. Mas mandei a proposta. Eu quero tirar a obrigatoriedade dessa proposta. O que eu devo fazer? Ao mesmo tempo, eu devo mandar uma
retratação. Isso é por parte de quem mandou a proposta. Exatamente. De quem mandou a proposta. Porque o aceito é o quê? Eu estou aqui no mundo do comércio, né? Estou aqui parado. Vou esperar o quê? As propostas, os contatinhos, né? Estou esperando os contatinhos. Chegou o contato, a proposta me vinculou. Então, eu devo responder de maneira imediata ou o prazo ali colocado. Agora, por exemplo, eu comandei a proposta, não quero mais que aquela proposta gere efeitos. O que eu tenho que fazer? Mandar uma retratação que chegue antes ou de maneira simultânea. Professor, hoje no dia a dia é muito difícil de se visualizar isso. Concordo plenamente, porque hoje a comunicação de uma pessoa para com outra está de maneira instantânea. Pessoa ausente, o senhor falou que ele manda uma proposta por mídia sem prazo. Sim. Sem prazo. Eu posso, aquele momento eu não aceitei, mas a proposta não foi tirada da mídia e não tem prazo. A qualquer tempo eu posso requerer essa proposta? Não, aí o que acontece? O Código Civil já prevê o seguinte, mesmo não tendo prazo, o Código Civil prevê o seguinte, a hipótese, que deixa de ser obrigatório, que tem um tempo hábil para você saber daquela proposta e um tempo hábil do quê? De você responder. Não é ad eterno, o cara vinculou lá uma proposta e você pro resto da vida vai ter que... Não é isso. Então é um tempo, por exemplo, o WhatsApp, é o tempo que, jurisprudencialmente falando, é o tempo de você ler, visualizou, não tem o prazo, você tem o quê? Que responder sobre aquilo. Exatamente, aí é uma outra situação a ser discutida. Maravilha? Tranquilos. Professor, essa relação de retratação nos tempos atuais é muito difícil de ser concretizada? Com certeza, né, pessoal? Porque hoje em dia é um disparo de uma mensagem, você mandou. Hoje em dia a retratação, a gente até brinca, que é justamente o apagar, né? Você manda uma mensagem, você vai lá e apaga a mensagem do WhatsApp. Então, isso em tese seria uma retratação ficta, né? Mas não tem tanta aplicabilidade, porque no mundo do direito seria necessário de algo escrito, chegado antes ou ao mesmo tempo. O doutrinador, quando explicou a situação no Código Civil, nós temos aí a situação de por meio de e-mail, por meio de carta, né? Por meio de entrega. Eu vou mandar uma proposta para você. Alguém vai entregar essa situação. Aí há essa possibilidade. Maravilha? Bom, desse outro lado nós temos também a questão também da aceitação, né, pessoal? Que também tem um caráter vinculativo e, obviamente, nós temos aí a situação da aceitação por meio da manifestação da vontade, né? Que pode ser tanto expressa quanto tácita, conforme a gente já trabalhou com os senhores de maneira efetiva. Evidentemente que aí a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: qual que é a diferença de uma aceitação para uma contraproposta? Ou é a mesma coisa? E aí? Qual que é a diferença de um para o outro? A contraproposta, pessoal, é o quê? Está rediscutindo a proposta. É uma nova proposta. E a aceitação é o quê, professor? Já é o quê? O finalmente. Eu concordo com o quê? Eu concordo efetivamente com aquilo que foi me ofertado. Vamos anotar isso então? Anotem para mim aí, por favor, a diferença entre proposta e contraproposta e aceitação. Vamos lá? Escrevam para mim aí. Óbvio, né? A diferença entre a diferença entre aceitação e contraproposta é que a contraproposta é a rediscussão
é a rediscussão. Rediscussão. E a aceitação é a confirmação da proposta inicial. É a confirmação da proposta inicial. Maravilha, meus queridos? Tranquilo? Bom, professor, a mesma situação em relação ao aceite, de presentes e ausentes. Também são as mesmas regras em relação ao contrato, né? Então, nós temos aí o tempo hábil, mesma situação que nós temos ali adiante. Bom, dito isso, meus queridos, nós temos que entender, então, já falamos sobre a formação do contrato, nós temos que falar sobre o quê, professor? Que nós temos aí os tipos dos contratos. Que tipos de contratos nós vamos ver de maneira mais específica, professor? Nós vamos ver aí a situação de que nós vamos ver os 3 contratos que, ao meu ver, são os que mais caem na prova, que é justamente a questão do contrato de compra e venda, né? O contrato de doação e nós temos aí o contrato de locação. Por quê, professor? Porque geralmente são os contratos mais populares, né? São os contratos mais comuns que nós temos aí no nosso dia a dia. Então, portanto, meus queridos, quais seriam então o conceito do contrato de compra e venda? O que é o conceito do contrato de compra e venda? O que é? Compra e venda é um caráter vinculativo na qual eu tenho um objeto que um vai comprar e o outro vai o quê? Vender. Um vai pagar e o outro vai o quê? Dar. Né? Vai dar a coisa, vai ser transmitido o domínio de um objeto de uma pessoa para com a outra. Então, em via de regra, isso é um contrato de compra e venda. Nós não podemos nos furtar da ideia de que, professor? Que nós temos aí que é um negócio jurídico como qualquer outro, né? Tem todas aquelas classificações que nós já falamos, questão bilateral, tem que ser consensual, né? Nós temos aí a situação de oneroso, enfim, né? Tem todas aquelas características que nós já discutimos. O que um contrato de compra e venda tem que ter como base, que é o principal vocês saberem como um miolo dele? É justamente o quê? Os 3 elementos formadores. O que eu tenho que saber, o suprassumo do contrato de compra e venda? Eu tenho que saber que nós temos aí o objeto, nós temos aí o preço e nós temos aí o consentimento. O que é cada um? O que é o objeto, pessoal? O objeto é aquilo que está presente no contrato de compra e venda. Lembre-se sempre lá do artigo 104, a gente não pode nos furtar da situação, que o objeto deve ser o quê, meus queridos? Lícito, possível, determinado ou determinável. Portanto, quando ocorre essa situação, nós temos o quê? O objeto que está apto a fazer parte de um contrato de compra e venda. Eu posso fazer um contrato de compra e venda de algo ilícito? Por exemplo, vou fazer um contrato de compra e venda de maconha, por exemplo. Posso fazer? Não, de jeito nenhum. Por quê, professor? Porque o objeto ele é ilícito. Então, perdeu a sua finalidade? Perdeu a validade do negócio jurídico lá do artigo 104? Sim. Nós temos aí a situação do quê? Do preço. O que o preço deve ser? Também, mas o que o preço tem que ser? Certo e claro. Como assim, professor? O preço de determinada situação deve ser objetivo. Vou comprar esse carro pelo preço X, né? Ou vou comprar o carro pelo valor Y. Mas é algo determinado? Sim, meus queridos. Então é algo determinado. Professor, o que seria algo indeterminado em relação ao
preço? Algo sem qualquer tipo de referencial. Professor, e se eu colocar assim, pelo preço da tabela FIPE? Tem referencial? Tem um preço certo? Sim, nós temos um preço referencial, um preço certo, que é o quê? Um índice que mede o valor de mercado. O que não pode ser um valor incerto, né? Preço, por exemplo, faço o contrato de venda, preço de acordo com o vendedor. Então não pode ser isso. Por quê, professor? Porque aí gera o quê? Insegurança jurídica. E se tem uma insegurança jurídica, também isso não é permitido. Professor, esse preço pode ser parcelado? Pode ser certo. Professor, esse preço pode incidir atualização monetária? Pode, desde que tenha o quê? Já esteja o preço certo e a pessoa já saiba quanto ele tem que pagar. Isso é o quê? Isso é o quê, pessoal? Chama-se segurança jurídica. Eu sei que eu tenho 10 parcelas que vão variar de 1.000 até 1.250, por exemplo. Então eu sei o preço de cada parcela no parcelamento. O preço tem que ser certo? Sim. Agora o que eu não posso fazer, por exemplo, correção de tantos por cento ao mês. Então, eu nunca sei quanto que eu tenho que pagar. Isso não furta, pessoal, a possibilidade do contrato de compra e venda. Prevê o quê, professor? Correção monetária em casos de atraso ou demora. Cláusula penal, ou seja, uma cláusula que vai incidir sobre a questão lá de punição pelo não cumprimento. Então, tudo isso é muito importante. Nós temos aí, por fim, então, o consentimento. O que é o consentimento aí, meus queridos? O que é o consentimento nessa questão? Oi? É justamente a manifestação da vontade. Se eu tenho aquela questão justamente da expressa e da tácita. Se eu aceito aquelas condições ou não, se não, eu não aceito aquelas condições. Então, percebam que nós temos aí, então, objeto, preço e consentimento. Vamos anotar isso, então? Anotem para mim aí. Os elementos formadores do contrato de compra e venda são o objeto, vírgula, o preço, e o consentimento. Maravilha? Ponto. Bom, o outro tipo de contrato que nós vamos ver é o contrato de doação. O que é o contrato de doação? Vamos lá, pessoal? O que é o contrato de doação? É justamente, pessoal, o contrato que eu estou cedendo algo a alguém. Qual que é a essência do contrato de doação? Primeiro, a sua essência da sua gratuidade. Segunda situação importante, ele é o quê? Unilateral. E ao exercício máximo de quê? De liberalidade por parte do doador. Como assim, professor? O doador está sendo de livre vontade, doando, cedendo algo a alguém. Exemplo, quero chegar e falar
para o Joãozinho das Couves, que eu estou doando a ele um terreno. Eu posso chegar e doar o terreno ao Joãozinho das Couves? Posso. Nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Um registro, né? Vou ter que fazer lá uma escritura pública, um ato dizendo em relação àquela doação. Professor, eu vou doar em vida, posso fazer? Posso. Então isso é muito importante que nós saibamos, que é justamente a essência, principalmente, pessoal, a essência pura da doação, que nos remete à ideia de que tem a natureza gratuita. E que natureza gratuita é essa, professor? Só tem uma prestação. E nós não temos uma contraprestação aí a ser requerida por parte do doador, porque, obviamente, se assim tivesse, nós teríamos aí não uma doação, e sim um contrato de compra e venda, ou qualquer outro tipo de contrato de natureza onerosa. Maravilha? Vamos anotar isso, então? Anotem para mim aí, meus queridos. É o tipo de contrato que tem por objetivo a cessão de um objeto ou serviço a uma pessoa, vírgula, tendo por sua essência a unilateralidade e a gratuidade. Unilateralidade e a gratuidade. Ok? Ponto. E o último tipo de contrato que nós vamos ver no dia de hoje é justamente de espécie de locação. Fala, querido. Uma dúvida quanto à doação. O condicionamento de uma imposição para a doação, exemplo de um imóvel, e o descumprimento dela, pode ser um motivo de revogação ou não? Pode ser um motivo de revogação, desde que isso esteja previsto na questão da doação. Maravilha? Você está falando aí na questão da doação modal, né? Que tem a questão de uma condição do encargo aí nessa situação. Se estiver previsto assim, pode revogar. Maravilha? Bom, o que acontece, professor? Nós temos aí o contrato de locação. O que é o contrato de locação, meus queridos? O que é? É justamente algo que eu estou cedendo a alguém. O quê? O que eu estou cedendo a alguém? Em via de regra. Estou cedendo a posse. A posse temporária de um objeto para uma outra pessoa. Mediante o quê, meus queridos? Pagamento. Um contrato de locação em via de regra tem como elemento básico o quê? Nós temos aí o objeto, nós temos aí também o preço, nós temos que mais o quê? A vigência. O que é a vigência, meus queridos? Aí vai entrar o quê? A questão do prazo, né? A questão do quê? Do termo, que também é muito importante para todos nós. E aí nós
também uma outra natureza aí do contrato de locação, que é a sua natureza comutativa. O que é a natureza comutativa do negócio jurídico? O que é a natureza comutativa? Eu respondo, né? Que nós temos a prestação e a contraprestação de maneira duradoura, temporária, mas que eu sei exatamente o que eu vou pagar e o que eu vou receber. O que eu vou pagar, pessoal? O aluguel. O que eu vou receber? A autorização da posse daquele imóvel durante aquele período. Obviamente, né, pessoal, que o contrato de locação, nós temos a lei do inquilinato, nós vamos tecer, obviamente não vai dar tempo, nós falarmos sobre de maneira mais difusiva, mas fica aqui o conselho para vocês lerem essa lei, que lá vai falar sobre direitos e deveres, vai falar sobre notificação, vai falar sobre as questões de aluguel, de correção de aluguel, tempo de vigência, todas essas outras situações que, por óbvio, nós não temos aqui tempo para tecer maiores comentários. Diga. Isso, o que acontece? A questão da renovação. Essa questão do aditivo em relação à renovação, muitos contratos prevê a renovação automática por um mesmo período. Isso, e a correção também tem que ser prevista num contrato, em via de regra, usualmente é utilizado o IGPM, que é o índice da inflação, né? Pode, desde que, obviamente, seja o quê? Aceito pelas próprias partes. O colega falou assim, professor, nesse aditivo do contrato de aluguel, de locação, eu posso modificar a vigência e o valor? Posso, desde que seja o quê? Aceito pelas partes. Por que tem que ser aceito pelas partes? Pelo princípio da pacta assunta servanda, ou seja, o que é pactuado entre as partes torna-se lei, caráter vinculativo, e se uma das partes não concordar com isso, não pode ser alterado. E aí eu pergunto para você o seguinte, o que eu tenho que fazer, professor? Eu quero que o inquilino saia da minha casa. Quanto tempo que eu tenho que notificar ele? Tenho que notificar? Tenho, você tem que notificar. Lá na lei do inquilinato vai falar tudo isso certinho para vocês. Ok? Infelizmente a gente não tem tempo hábil para discutir sobre isso. Bom, então vamos lá. Para encerrar a caminhada de hoje, né, nós temos que falar do nosso último tipo, que trata-se em relação de maneira bastante específica, em relação ao direito de família, né, pessoal? Nós vamos falar aqui rapidamente sobre a questão dos regimes, né? E vamos falar sobre a questão da sucessão. Primeiro falando sobre a sucessão legítima, depois nós vamos falar sobre a questão do regime da sucessão testamentária. Bom, primeira coisa importante que nós temos que saber em relação aos regimes. Nós temos, primeira situação importante, que regimes que nós temos em via de regra? Que regime que nós temos, pessoal? Nós temos aí a questão da comunhão universal de bens, nós temos aí a comunhão parcial de bens, nós temos aí a separação total de bens, nós temos a separação obrigatória e nós temos a questão da divisão em... Qual que é o último tipo? Também tem união estável, mas isso aí já está dentro do relacionamento. Nós temos aí a divisão em aquestros, né, pessoal? Nós temos aí a divisão em aquestros, que é muito importante essa situação, que nós temos aí a situação de bens comuns.
comuns, né? Essa divisão em aquestos, essa separação em aquestos. Bom, é mais utilizado por meio empresarial, né? Bom, dito isso, pessoal, primeira coisa interessante. Professor, qual que é a regra geral em relação a um regime de casamento? Se eu não falar nada, qual que é o regime que entende-se como legal? Entende-se como um regime de norma, o regime de comunhão parcial de bens. E essa comunhão parcial de bens é o regime que entende-se como regime legal. Maravilha, beleza. Para que eu saia dessa celeuma, desse regime legal, o que eu tenho que fazer? Expressar a vontade. De que maneira que eu expresso a vontade? Por meio de um pacto. Um pacto antinupcial. O que é esse pacto antinupcial, meus queridos? É um contrato, é uma manifestação da vontade na qual as partes anuem em relação a quê? Qual regime que eles têm, que eles desejam que o casamento deles ocorra, né? Em que sentido, professor? Nós temos aí a questão de determinação, ou comunhão universal de bens, ou separação, ou essa questão dos aquestos, né? Quer dizer que se eu quiser estipular um outro tipo, sem ser uma comunhão, eu tenho que fazer esse contrato? É obrigatório? Eu tenho que fazer o pacto antinupcial, sim, senhora. Por que eles te perguntam na hora que você vai casar? Qual que é o regime? Sim, exatamente. Aí a colega perguntou, professor, por que eles perguntam lá no cartório qual que é o regime? Muito simples, porque são taxas diferentes para o registro. Se eu falasse, eu quero o regime eu quero o regime legal, é uma taxa X. Agora se eu falar assim, eu quero casar com comunhão universal de bens, aí você vai pagar uma taxa Y mais o pacto. É por isso que eles perguntam. Não, é que eu entendi que eu sou obrigada a fazer o pacto para depois eu escolher um outro regime fora da regra. Exato, você tem que fazer. Na hora que eles me perguntam, eles já vão fazer esse contrato? Opa, com certeza. O próprio cartório faz, né? Você que vai fazer o quê? Você lá no momento do registro, você vai fazer o quê? Vai dar as condições. Ou você pode já trazer impresso, o cartorário vai verificar e vai o quê? Então, se uma Registrar. perguntar que se eu não quero o regime comunhão parcial de bem, que é via de regra, eu sou obrigatório, é obrigatório fazer o pacto. Isso. Antes de escolher um outro regime. Exato. É obrigatório o pacto, né? Nunca vai falar. Por quê? Por que é obrigatório o pacto, pessoal? Para justamente o quê? Determinar as cláusulas do contrato. Afinal de contas, o que é um casamento? É um contrato. E se eu fujo à regra, que no caso é comunhão parcial de bens, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer a todos, eu tenho aí um contrato. E isso é mais interessante que vocês visualizem para a gente ver lá na questão sucessória mais adiante. Fala, querido. Só um exemplo de um colega meu com uma colega minha, simplesmente eles pegou duas testemunhas e reconheceu firma no cartório. O que seria esse união estável? Isso é o que acontece. Ele foi no cartório, pegou duas testemunhas e passou lá, né? na rua, chamou e reconheceu firma no cartório. Simplesmente isso. Aí o que acontece? Muito interessante sua pergunta. Quando eu faço isso de instrumento particular, o que eu estou fazendo ali naquele momento? O que eu estou fazendo? Um contrato de união estável. Um contrato de união estável. É diferente de uma certidão de união estável? Sim ou não? Só formal, né? Mas não tem nenhuma diferença perante aos direitos. E aí? Tem diferença, porque o contrato, ele somente registrado, ele não tem, eles não vão pagar todas aquelas taxas da certidão.
que acontece? Boa pergunta. Nós temos uma grande diferença em relação a certidão e contrato não estável. Em via de regra, para os efeitos comuns, são os mesmos, né? O contrato não estável, nós temos também a mesma validade que uma certidão. O que acontece? Vai ter algumas complicações quando tem para alguns órgãos de maneira específica. Por exemplo, quando eu adentro com uma pensão pós-morte, o contrato não estável não tem validade. Teria que ter a necessidade do quê? Da certidão. E aí o que acontece? Eu tenho que entrar com uma ação judicial. O que acontece? Você tem que... exato, você vai ter que entrar com uma ação judicial para reconhecimento de união estável e o juiz possa oficiar o cartório para quê? Para dar a certidão. Professor, com certeza, sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. Em relação a alguns pormenores de órgãos, mas para validade em relação à participação de bens, independentemente, o contrato de não estável já vincula. Tanto que hoje em dia nós temos o contrato de namoro, por exemplo. Por que o contrato de namoro existe? Para não caracterizar a união estável. Exato. Então faz lá um contrato que eles não têm nenhum tipo de intenção de constituir família naquele momento ou em momento futuro algum, né? Então, nesse caso, evidentemente, né? Bom, é melhor eu não comentar isso, pois nós estamos sendo filmados, né? Então, melhor eu ficar quieto em relação a essa situação. Qualquer testemunha. Qualquer pessoa pode ser testemunha, né? Desde da legalidade. E hoje em dia nós temos aí uma alteração da lei em relação ao antigo presidente, que não há mais a necessidade de autenticação de assinatura no contrato. Não precisa mais. Ou seja, com as duas testemunhas já supre essa necessidade de autenticação. Ok? Questão de direito sucessório em relação à partilha de bens, o contrato de não estável já é o suficiente. Agora, para alguns órgãos, ele requer essa certidão. Exato. A união estável segue mais ou menos o regime parcial. Não, união estável é o regime parcial. É o parcial de bens. Esse é o pormenor, porque pega o regime legal nessa situação. Aí eu pergunto para você o seguinte, professor, no pacto, é necessário, eu posso lá fazer um regime, por exemplo, chego lá, que nem a dúvida da colega é pertinente, cheguei lá, fiz um regime de contrato, um regime de comunhão parcial de bens. Aí eu chego por detrás, né, faço um contrato com a minha esposa, determinando o pacto pré-nupcial. Tem validade? Sim ou não? Não. Eu fiz o seguinte, vejam só, a pergunta que eu fiz aos senhores. Eu vou lá e me caso com o regime de comunhão parcial de bens. De repente, eu vou lá e faço um pacto antinupcial particular com a minha esposa, um contrato. Tem validade? Não. Porque o pacto antinupcial ele é formal, ou seja, ele tem a forma estabelecida por lei. Portanto, necessita ser uma escritura pública. Nesse caso, ele fez o primeiro regime comunhão parcial de bens e quer modificar o regime. Aí ele vai fazer... Exatamente. O que acontece? Essa alteração de regime tem que ser feita de que maneira? Somente de maneira judicial. Se eu quero passar de um regime para o outro, eu tenho que entrar com um pedido judicial e que as partes irão o quê? Ser ouvidas. O juiz vai perguntar assim, tu quer mesmo ter essa mudança? Sim. Professor, e se eu quiser mudar antes de casar, posso? Aí sim. Aí pode apenas a realização do pacto antinupcial, que no caso, porque o fato do casamento não foi consumado. Fala, querida. Eu posso mudar de qualquer regime para qualquer regime? Desde que tenha autorização judicial, eu posso sim.
ok? Então isso não é empecilho algum nessa situação, né? Ok? Tranquilos? Bom, pessoal... Exatamente. Ótima pergunta, professor. Por que precisa ser judicial a questão da alteração do regime? Para evitar fraudes, pessoal, né? E proteger terceiro de boa-fé nesse caso. Bom, o que é, afinal de contas, nós falamos, o que é o conceito de regime? O que é o conceito de regime? São as regras em relação ao patrimônio. Que nós temos aí diversas formas. Por exemplo, comunhão parcial de bens. Qual que é a forma de regra do patrimônio? Nós temos aí dois grandes grupos no regime de comunhão parcial. Nós temos os bens particulares antes da união e nós temos os bens comuns. Essa é a primeira hipótese. Então, isso é bem comunhão parcial de bens. Dois grupos. Os ante o casamento, os bens particulares e os bens comuns. Nós temos a comunhão universal de bens. Nós temos o quê? Somente um grupo, que é o universal. Exato. Pega tudo. Então, nós só temos um grande grupo. Nós temos aí a separação total de bens. O que acontece? Nós também temos o quê? Nós temos dois grupos de cada. Como assim, professor? Os bens particulares constituídos antes do casamento e os bens particulares de cada lado constituídos durante o casamento. Professor, nesse caso o que acontece? A separação desses bens. Ok? Nesse caso não tem nem meação e tem uma grande discussão jurisprudencial no tocante à concorrência em relação aos bens disso. Eu, particularmente, sou da corrente de que não há essa concorrência, uma vez que, de maneira liberal, eles já pactuaram qual que é a comunicação dos patrimônios. Então, não faria sentido algum o Estado intervir nessa liberalidade em relação aos pactuantes, ok? Nós temos aí, então... Exato. Em relação à sucessão, causas-morte. Ok? E por fim, pessoal, e ao meu ver é um dos regimes mais interessantes, que é a participação final de aquestos. O que é a participação final de aquestos? O que são aquestos, pessoal? Isso, são cotas, mas também nos remete à ideia dos bens comuns. O que é a participação final de aquestos? Nós temos o seguinte, nós temos o quê? Nós temos diversos grupos. Primeiro grupo, o grupo de bens particulares antes do casamento. Nós temos o segundo grupo, os bens formados durante o casamento, mas no nome de cada um. Nós temos, então, um terceiro grupo. Qual que é o terceiro grupo, professor? É os bens comuns no nome dos dois. Né? Então, os bens comuns no nome dos dois. Em relação aos bens comuns, em relação ao nome dos dois, esse é bastante tranquilo. Por quê, professor? Meação normal. Né? Em relação aos bens particulares antes do casamento, também é tranquilo, cada um com o seu, cada um. O duro é o seguinte, os bens particulares que foram realizados durante a constância do relacionamento. E aí veio o que o colega falou, nós temos aí as cotas partes em relação a indenizações. Como assim, professor? Suponhamos, a parte vai ter direito à diferença do valor de um bem para com o outro. Por exemplo, se eu comprei um bem que vale 10 mil a mais, o que eu tenho que dar para a outra parte? Eu tenho que dar a metade da diferença de valor de uma parte para com a outra. Então, o que acontece? Que aquilo é o excedente. É como realmente o colega falou, trata-se do quê, pessoal? De uma empresa.
participação. Imagine como os bens comuns de um de outro, o quê? Como o patrimônio, o capital inicial. E o que for excedente é o quê? O lucro. Naturalmente, se trata de uma empresa de 2 sócios, o que o lucro tem que ser feito? Dividido. Então, esse é o único pormenor em relação a essa participação final de aquestos. E isso só se dá com o quê, pessoal? Só se dá essa divisão por meio de quê? Óbvio, além do pacto antinupcial, mas só se dá por meio do fim do relacionamento. Enquanto tiver a união, não tem essa questão de comunicação de bens. Por quê, professor? Até por um princípio de proteção. Os cantores, pessoas que têm... em relação a essas pessoas que têm muito bem, muito utilizada a relação da separação total de bens, né? Que não comunicam um bem para com o outro. Geralmente tem pacto antinupcial, né? Geralmente essas pessoas que têm mais bens, geralmente casam em relação à separação universal de bens, né? Separação total de bens, também conhecida. Ok? Tranquilos? De boa? Bom, a última situação que eu quero falar com vocês é a relação da sucessão. O que é a sucessão, pessoal? Nós temos 2 tipos de sucessão. Nós temos a sucessão legítima, né? E nós temos o quê? A sucessão testamentária. O que é a sucessão, meus queridos? A sucessão nada mais é do que a transferência de um bem para outra pessoa em decorrência da sua morte. Exatamente. O que é previsto no Código? O Código prevê o seguinte, que a sucessão se dará de imediato, de maneira estabelecida por lei ou por meio de testamento e últimas vontades. Então, dessa maneira, o Código dividiu da seguinte forma: ou se faz por meio dos herdeiros necessários, ou nós vamos ter aí a questão do testamento. E a sucessão se faz de maneira imediata, mediante a abertura de inventário. Grande diferença aí, pessoal. O que é a herança? O que é herança? Não. A herança é o que, pessoal? É o conjunto completo que aquela pessoa deixa de direitos e obrigações. E o que é o espólio? O espólio é justamente o quê? Aí já ultrapassou a situação. É justamente o quê? A relação dos bens e dos seus débitos, né? Com as suas questões de responsabilidade. O espólio se dá somente quando? Por meio da abertura do inventário, né? Nós temos aí a abertura do inventário, que necessariamente vai ter a figura do quê, meus queridos? Do de cujos e também do inventariante, né? Inventariante, nesse caso, também vai ser o responsável, o administrador desse inventário. Bom. Então, esse espólio é a dívida do falecido? Não, espólio é tudo, os bens dele. Mas a herança também não é o conjunto? Não, mas a herança é algo mais global. Porque é tudo, tanto em relação a bens materiais como bens imateriais daquela pessoa. Direitos autorais, obrigacionais. A herança é algo mais completo. Por exemplo, ensinamentos de vida. Por exemplo, eu tenho a herança da minha avó que ela me ensinou a isso, aquilo. Isso é herança. Espólio já é algo mais objetivo, já voltado para a situação patrimonial. Ok? Tranquilo? Nós temos aí também a questão do princípio Sanzini. O que é o princípio Sanzini, meus queridos? É justamente o quê? Que dá essa transferência, dá essa posse, não a propriedade, de maneira o quê? Imediata aos herdeiros. Por que desse princípio Sanzini, pessoal? Porque essas questões de sucessão são
derivadas lá do direito francês, né, pessoal? O direito francês foi da onde que nós tivemos a primeira essência em relação a essa sucessão, essa transferência de uma parte para com outra. Que naquela época, quem que herdava tudo, em via de regra? Quem que herdava tudo? Herdava tudo sempre o primogênito, né? O primeiro filho, o filho mais velho, herdava tudo do seu pai. Por exemplo, uma sucessão de uma coroa. O rei morria, o filho assumia. E assim sucessivamente nessa cadeia hierárquica. Ok? Nós temos aí, não é mistério para ninguém, a questão da sucessão. O sujeito ativo, evidentemente, é o decursus, que é justamente o falecido. E nós temos os sujeitos passivos, que no caso aí são os herdeiros legítimos necessários, né? E temos aí os testamentários. Quem seriam, no caso, os herdeiros legítimos, meus queridos? Ou também conhecidos como os necessários? Nós temos aí os descendentes, né? Claro que nessa situação de meação cônjuge sempre é privilegiado. Nós temos aí os ascendentes, nós temos aí os descendentes, né? Nós temos aí o cônjuge sobrevivente, no caso, né? E nós temos aí também os colaterais, né? Os parentes até em quarto grau herdam essa situação. Lembrando o seguinte aos senhores, que nós temos aí o quê? O mais próximo escuro e o mais longe. Né? Aquele que ocorrer primeiro é aquele que encerra essa situação de maneira mais imediata. Qual que é a diferença da sucessão legítima da sucessão testamentária? Qual que é a diferença da sucessão legítima da sucessão testamentária? Exatamente, a sucessão legítima é aquela estabelecida por lei. E aí vai ser, de acordo com o regime, vai ser feito as meações e, por fim, vai ter feito a concorrência dos bens, né? Tem alguns regimes que a esposa não concorre com os herdeiros, questão do universal de bens, comunhão parcial e a questão da separação, né? Então, nesses casos, não há concorrência para com os herdeiros, né? E são divididos em cotas partes normalmente. Naquela ela concorre, nós vamos ver aí a questão do artigo, que tem aí as resguardas de 1/4, né? E 1/3 em relação aos seus ascendentes, né? Naturalmente, nós temos esse daí lá no artigo. Lembrando que nós tivemos uma alteração que fala sobre a questão da filiação híbrida, né, pessoal? O que é filiação híbrida, professor? Trata-se da situação na qual tem filhos diferentes do casal e nessa celeuma nós não temos aí o resguardo de 1/4, ok? Testamentário se dá através extrajudicialmente. Não, testamentária nós temos de maneira extrajudicial, que é o que, professor? É necessário o advogado fazer. Nós temos diversos tipos, né, que infelizmente não vai dar tempo de nós falarmos aqui, mas nós temos alguns tipos de testamento que só tem a validade por meio de quê? Escritura pública. Tem que ser feito no cartório para dar essa autenticação, ok? E aí o testamento, e o que nós temos que entender com esse testamento em relação à diferença da sucessão legítima, que é o quê? O testamento eu posso testar somente o quê? Até o limite de 50% dos meus bens, porque os herdeiros necessários são resguardados pela lei. Fala, querido. Fala de novo, por favor, sobre essa filiação híbrida. Sim, maravilha, sem problema nenhum. O que é filiação híbrida? Por exemplo, o casal tem 5 filhos, ok? 5 filhos, sendo 2 somente do pai, 2 somente da mãe e 1 dos 2. Isso é filiação híbrida? É, porque não é do mesmo casal. Nesse caso não vai ter aí o resguardo daquele 1/4 que a lei prevê em relação à filiação de determinados regimes que concorrem com a outra parte. Maravilha? Aquele limite também, se eu não me engano, aquele limite de filhos, por exemplo, acima de 4 filhos, não faz também esse 1/4? Ou só quando é híbrido mesmo? Só quando é híbrido. Só quando é híbrido. Ela tem 10 filhos, Fica resguardado 1/4. fica resguardado. Exato.
ok? Só quando há essa filiação, e se eu não me engano é a súmula 527, né? Que para o cônjuge, né? Resguardar nessa situação para ela. Não tem meiação nesse No caso, vai ter a concorrência dela, não vai ter a meiação, vai ser dividido. Exatamente. Perfeito? Tranquilos, pessoal? Mas eu ouvi falar que não pode ser inferior a 25%. Sim, mas um quarto é 25%. Tá? Um quarto, no caso, enquadra-se aí os 25% em relação à coisa. Claro que nós tiramos aí a situação da filiação. Depende se ela concorrer ou não concorrer. A maioria das meiações não concorre. Agora, se ela concorrer, ela vai receber resguardado um quarto. Maravilha? Tranquilos? De boa? Bom, pessoal, nesse caso, nós temos aí, foi muito conteúdo para o dia de hoje, né? Nós vimos aí a área do direito civil de uma maneira completa, passamos por muita coisa juntos. Fica aqui o meu agradecimento a todos, né? Ainda tem? Eu achei que já... Opa, meu relógio, eu pensei que era 6. Eu pensei que eu tinha passado 2. Que bom que ainda tem mais 18 minutos, né? Então, vamos lá. O que acontece, pessoal? Eu pensando aqui na minha cabeça que era 6 horas. Eu falei assim, puta, eu olhei no relógio aqui, já passou 2, né? Então é 6h20. Maravilha, que coisa boa. Bom, falando nisso, meus queridos, vou mostrar aqui para vocês, já que nós discutimos isso de uma maneira mais... uma situação mais abrangente, vou trazer a vocês, então, umas situações, problemas, para que vocês visualizem. Por exemplo, cadê? Vamos lá. Fala, querido. Isso. Teve esse caso recentemente do apresentador da questão, que era a questão lá da mulher dele receber uma pensão de 100 mil. Sim. Ele deixou um testamento e o advogado tentou anular. Não sei se eu acompanhou. Não, confesso que não acompanhei. Eu sei que foi determinada uma pensão de 100 mil reais. Exatamente. Provavelmente o testamento, nesse caso, ele dispôs de todos os bens dele. A causa de anulabilidade podia ser isso. Só tem que ver o seguinte, que esse testamento pode ter sido feito aonde? Eu confesso que eu não acompanhei. Pode ser feito o quê? Ele morava lá nos Estados Unidos. Eu não sei as regras dos Estados Unidos, né? E essa abrangência, dizem que a maioria dos bens dele encontrava-se em outros países. Então, talvez ocorra isso. Confesso que eu não posso ter esse maior comentário, porque eu não fiquei sabendo. A única coisa que eu fiquei sabendo pela mídia é que ele conseguiu judicialmente a mesma pensão vitalícia da mãe para com a sua ex-esposa, no caso aí a sua esposa, que era do valor de 100 mil. Mas o testamento pode ser anulado, professor? Pode ser anulado. E antes dele ser revelado, por exemplo, ele pode ser mudado várias vezes. Eu, como que estou fazendo o meu testamento, eu posso alterar ele várias vezes, inclusive tirar herdeiros em relação a isso. Eu posso tirar herdeiros, posso incluir herdeiros, né? Sempre resguardando 50% do caso dos herdeiros necessários. Oi? Pode, aí teria que ver as cláusulas desse testamento, né? Então eu não posso falar assim sem olhar. Maravilha? Fazer a partilha também em vida também, né? Posso fazer a partilha em vida em relação a essas doações, né? Bom, e o que eu diga de passagem, muito mais fácil e economicamente muito mais viável, né? Não? O que acontece, professor? Aí um exemplo clássico para a gente ver no regime mais simples, comunhão universal de bens. O que acontece, professor? O que é a comunhão universal de bens? Vejamos, nós temos aqui 140 mil de bens comuns. Por que, professor, é bem comum? Olha lá o regime, comunhão universal de bens. Significa que todos os bens produzidos antes e depois são de quem? Dos dois. Maravilha? Lembrando o seguinte, Adão morreu. Adna é a sua cônjuge sobrevivente. Como que vai ser a meação? Adão e Adna têm 2 filhos, Adonis e Ada. Como que vai ser a questão sucessória? Vejamos. Olha lá. Primeira situação, meação de Adna. Por que meação? No conjunto de 140 mil, ela tem direito a quê?
metade, 70 mil. E os outros 70 mil, professor? Nesse caso, especificamente, não há o quê? A concorrência. Que concorrência é essa, professor? A concorrência para com seus herdeiros. E esses outros 70 mil vão ser divididos em quantas partes? 2. Ou seja, para um filho e para com o outro filho. Nesse caso aí nós vamos ter então a meação e a não concorrência da cônjuge devido ao regime de comunhão universal de bens. Bom, porque a lei prevê que o regime de comunhão universal de bens não concorre. Ela só tem direito à meação. Porque, doutrinariamente, o legislador, quando estabeleceu isso, visualizou o seguinte: poxa vida, ela já tem direito à meação. Ainda ela vai concorrer, os demais herdeiros vão sair no quê? Prejuízo. Então, por isso que ela não concorre. Também não concorre. Não. Ela tem direito apenas à meação. E aí muito interessante sua pergunta. Ela não concorre em relação a quê? Aos bens comuns. Ao bem particular ela concorre? Concorre, né? Com os outros herdeiros. Oi? Mesmo é filiação ímpar, isso não é impedimento de nada. Só vai ter lá o resguardo em relação àquele 1/4. Maravilha? Resumindo, senhor, comunhão parcial, no patrimônio próprio, ela não concorre. Ela não concorre. Exatamente. Vamos lá. Em relação à comunhão parcial de bens que você está falando, né? Em relação aos bens comuns, o que vai acontecer? 50% meação, outra metade vai para os demais herdeiros. Suponhamos o seguinte, vou escrever. Suponhamos o seguinte, aqui. A e B. A tem bem particular, B tem bem particular e eles têm bens comuns. Certo? A morreu. A e B, por exemplo, eles têm o quê? 3 filhos. Certo? A morreu. B vai ter direito a quê nessa herança? Como que vai ser essa sucessão? Vai ter direito à meação e ela vai ficar, claro, com seus bens particulares. Afinal de contas, eram dela e ela não teve o quê? Não houve o falecimento. Essa outra metade vai ficar com quem? Com os seus 3 filhos. E o bem particular aqui? Ela vai concorrer com os demais herdeiros. Nesse caso aqui vai ser resguardado até o limite de 1/4. Não pode ser inferior a 25%. Ok, meus queridos? Outro exemplo, pessoal. Nós temos aqui o patrimônio aqui da separação voluntária, também a separação universal de bens, ou total de bens. O que acontece? Nós temos lá, ó, patrimônio particular de Valdito e Onara. Onara e Valdito tiveram Juninho e Dandira. O que acontece? Patrimônio particular dela, Onara, 150 mil. Patrimônio particular dele, Valdito, 300 mil. Valdito morreu. Como que vai ser essa sucessão? O que vai acontecer? Em via de regra, Onara terá direito apenas o quê? Vai ter direito a quê, pessoal? Não. Separação voluntária de bens. Ela tem direito apenas o quê? Os bens particulares dela. Em relação à herança de Valdito, ela tem o quê? E aí? Vai ser dividido entre os filhos e ela. Por quê, professor? Porque ela vai concorrer, isso é entendimento jurisprudencial, né? Mesmo sendo essa questão voluntária. Eu tenho que trazer isso a vocês, meus queridos, por quê?
porque isso cai em seu entendimento voluntário. Eu, particularmente, se fosse advogado numa situação dessa, evidentemente que, ao meu ver, modesto ver, enquadraria que a Eonária não teria qualquer tipo de direito, até porque entrou naquela situação lá do pacto pré-nupcial e a liberalidade entre as partes de pactuarem sobre isso. Maravilha? Ela seria concorrente em relação aos bens comuns dele. Por quê? Porque a jurisprudência... Isso, a parte dele. Porque a justiça entende que esses bens particulares foram construídos, entende analogicamente, que teve o quê? Uma comunhão de forças, né? Teve o quê? Um esforço em conjunto, embora tenha um nome só de uma pessoa, mas teve um esforço conjunto do casal. Ao meu ver, isso extrapola essa linha da questão da liberalidade da separação. Então tem que ter sido adquirido durante a união. Não. Então se ele já veio para o casamento... Não tem problema, porque nós não estamos falando de divórcio, nós estamos falando de sucessão. Aqui, no caso do Valdito, ele não separou, porque se separasse, o que acontecia? Ele com os bens dele, ela com os bens dela, e cada um para o seu canto. Aqui nós estamos falando de morte. A sucessão depende um pouco... Exato. Por quê? Por que disso? Exatamente, resguardando a ela. Por que acontece? Por que isso, professor? Porque ela encontra-se lá dos herdeiros necessários, o cônjuge. Né? Então a lei resguarda isso. Ao meu ver, aí a lei falha. Por quê, professor? Porque já da liberalidade da pactuação desses bens, presume-se o quê? Que ela não tem qualquer tipo de interesse em relação aos bens da outra parte contratante. Maravilha? Tranquilos? Bom, vamos ver aqui mais um exercício para fixar bem. Cadê? Eu quero ver aqui de mostrar um para vocês de filiação híbrida. O que acontece? Não, é você fazer e torcer para ele morrer. Você... Boa! Bom, vamos lá. Esta aqui, pessoal, é a questão do quê? Olha lá. Aplica-se agora lá a questão dos filhos comuns, lá de 1/4. A herança de Juca é no total de R$52 mil, sendo 22 mil meação e 30 mil bens particulares. Herança de Juca, 52 mil, será dividido entre seus 4 filhos e Jane. Mas qual será os seus quinhões? Meação só para os filhos, 30 mil filhos e viúva. Porém, aqui a viúva tem a reserva de 1/4. Vamos traduzir isso aos senhores. Vejamos. Bom, aqui o que acontece? A herança total o quê? R$52 mil. Nós percebemos o quê? Que tem bens comuns e bens particulares. Subnota-se, então, que, por óbvio, trata-se de um regime de comunhão parcial de bens, e se ele tem meação de 22 mil, a Jane já recebeu os seus 22 mil também, porque meação é dividido em forma igual. O que acontece então, professor? Nessa meação aqui de filhos comuns, quem que vai ter direito? Apenas os seus 4 filhos, porque é de comum acordo. Jeca, Juju, Josi e Geni. O que acontece? Aí foi ok, até aí tranquilíssimo. Aí vem para os bens particulares. Aí entra o negócio lá da filiação híbrida. Aqui não tem. Mas nesse caso, o que vai ser resguardado, pessoal? Olha lá, quinhão de Jane é 7,5. Por que 7.500? Porque representa 1/4 do quê? Dos 30 mil de Juca que faleceu. E a outra metade, professor, os outros 22.500. Aí sim, esses são divididos entre os 4 herdeiros. Percebam então, meus queridos, que não é uma situação muito simples de nós visualizarmos, né? É uma situação bastante complexa, até porque nós temos aí uma situação aí de perceber os pormenores. Agora, com filiação híbrida, o que acontece? Vejamos.
A herança de Juca no total de 52 mil, sendo 22 mil de meação, mesmo exemplo. Agora, como que será dividido os seus 4 filhos de Jane? Quais serão os esquinhões? E aí, o que vocês me dizem? Qual que vai ser a questão da solução final? E aí? Vamos lá? Bom, o que eu tenho aqui, pessoal? Meação, ninguém mexe na meação, então no exemplo não vai entrar isso. Nós temos lá os 22 mil que é dela. Em relação aos 30 mil que trata-se aqui dos bens comuns. Como que eu vou dividir? Vejamos. Os filhos é viúva, 5 aqui, o cônjuge tem a reserva da cota parte igual dos seus herdeiros. Não sei por que o slide ficou puxado assim. Então, nesse caso aí, a herança se comunica para a viúva? Oi? Aí, puxou. Aí, o que acontece? Nesse caso de filiação híbrida, o que é? Filhos comuns e tem filhos que não são de Jane. Nesse caso, o que vai fazer com os 30 mil? Vai dividir de maneira igual, ou seja, vai pegar os 5 e vai dividir por 5, ou seja, vai ficar 6 mil, perde o direito lá em relação à questão de 1/4. Professor, da onde que tem isso? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui foi entendimento de questão, enunciado de jornada de direito civil do STJ, a súmula, o enunciado 527, conforme eu já tinha dito a vocês, que prevê a seguinte situação. No artigo 832, na concorrência entre cônjuges e seus herdeiros, do decújo não será reservada a 4ª parte da herança para o sobrevivente, no caso de filiação híbrida. Ok, meus queridos? Agora sim, eu acho que já estou quase concluindo o meu tempo, né? Queria deixar uma mensagem final para vocês. Gostaria de imensamente agradecer por esse dia de sábado fantástico, por esse carinho, por esse respeito que nós tivemos. Lembre-se sempre que nós estamos aqui à disposição dos senhores para nos fazermos o melhor. Semana que vem nós temos aí o aulão de véspera. Contamos com a presença de todos no aulão de véspera, para nós estarmos aqui, descontrairmos um pouco, tirarmos um pouco a pressão da prova. Lembre-se sempre o seguinte, meus queridos, que não é um bicho de 7 cabeças. É algo extremamente acessível, está ao acesso de sua mão. E sempre, nunca esqueçam que o que separa nós de nossos sonhos é exatamente o quanto nos dedicamos a ele. Ok? Sucesso a todos e até uma próxima. Obrigado.